Boa noite, meus seguidores do YouTube, a paz do Senhor. Nessa noite quero trazer uma palavra profética que se encontra em Isaías, no seu capítulo de número 12 e no seu versículo de número 1. Título do texto que vou pregar nessa noite: Deus é louvado por haver restaurado o seu povo. Nos diz assim: eu que direi naquele dia? Dai graça ao Senhor, porque ainda que te ireste contra mim, a tua ira resultou-se me em consolaste. Veja bem que Deus ele é exaltado, Deus ele é louvado por haver restaurado seu povo, por haver sarado o seu povo. Deus foi exaltado ou restaurado. Então nós vemos que a restauração do seu povo nos diz assim: o que direi aquele dia? Graça dou a Deus, ou graça dou ao Senhor. A parte do primeiro versículo, Isaías 12, e verso 1 diz assim: o que direi naquele dia? Dai graça, dou graça ao Senhor. Então nós vemos no versículo de número 2, Isaías 12 e 2, diz assim: eis que Deus é a minha salvação. É importante nós termos Deus como a nossa salvação. O salmista Davi nos diz que bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Então, quando nós ponhamos a nossa confiança em Deus, nós seremos bem-aventurados. Nós vemos também quando o salmista Davi nos diz: aquele que confia no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, devemos confiar em Deus. Muitas das vezes nós não alcançamos bênção, não alcançamos vitória, não seremos vitoriosos por um motivo: por não ter confiança, por não confiar em Deus, por não confiar na obra de Deus. E nós vemos que quando, na parte B, diz assim: dou ao Senhor, ó Senhor, porque ainda que iraste contra mim, veja bem, ainda que o Senhor iraste contra mim, a tua ira tornou-se como consolaste, ou tornou como consolação, a ira de Deus. Então Deus ele é tardio em irar. Deus ele é rico em misericórdia. É pela graça de nosso Deus que nós estamos aqui na presença dele. É pela graça de nosso Deus que nós estamos aqui na presença de Deus. É pela graça de nosso Deus que nós fazemos parte da obra reveladora de nosso Deus, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, diz o salmista Davi, e por isso estamos alegres. Então é motivo de nós se alegrarmos na presença de Deus. Nós vemos na primeira parte do versículo, quando se fala da graça, e nós vemos na segunda parte do versículo, quando se fala do Senhor, quando se fala da graça. E diz assim: mesmo que iraste contra mim, mesmo que o Senhor ire-se contra nós, ele ainda, com a sua ira, ele traz para nós o que? Com a ira de Deus sobre as nossas vidas. Ele nos consolaste. Porque muitas das coisas que acontecem na nossa vida, que não é do agrado de Deus, e às vezes nós ficamos questionando a Deus, querendo questionar a Deus por quê? Por que Deus não fez isso? Por que Deus não faz aquilo? Minha gente, Deus ele age na hora certa, no momento certo. Nós vemos que quando o Nicodemos, Evangelho de João, no seu capítulo de número 3 e no seu versículo de número 1, quando o Senhor Jesus, Nicodemos se manifestou, o Senhor Jesus falando das coisas celestiais para Nicodemos, mas ele sem entender, e a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus falou que é necessário vós nascer de novo, e ele ainda sem entender a palavra de Deus, mas mesmo assim, ouvindo Jesus, foi ter com Jesus, estava próximo de Jesus. A palavra de Deus diz que ele
pôde enxergar e disse: eis mestre vindo de Deus, porque ninguém faz esses sinais se Deus não for com ele. Naquele imediato momento, Deus estava abençoando a vida de Nicodemo de uma tal forma, e diz a palavra de Deus que ele acreditava das coisas terrenas, mas não acreditava nas coisas celestiais, não tinha conhecimento das coisas celestiais. Aí o Senhor Jesus mostrou para ele a obra celestial, a obra na vida de Nicodemos. Nós vemos que quando, mesmo que o Senhor venha irar conosco, ele nos consola, porque os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. O profeta Isaías diz: voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías. É importante nós endireitarmos o caminho do Senhor, estarmos no caminho do Senhor, preparado diante do Senhor, para que a nossa vida venha a ser uma bênção diante de Deus, para que a nossa vida venha a ser próspera adiante do Senhor. E nós vemos aqui, a qual quando o Senhor nosso Deus, ele começa a usar Isaías, em seu versículo de número 2, nos diz assim: eis que Deus é a minha salvação. Então devemos confiar em Deus, devemos pôr a nossa confiança em Deus, devemos estarmos na presença de Deus. É importante nós buscar a presença do Senhor, é importante nós estar na presença de Deus, no momento certo, na hora certa. Versículo de número 2, quando o Isaías diz assim: eis que Deus é a minha salvação. Em quem confiarei? Então Deus é a minha salvação. Nessa noite eu deixo esta pergunta em concepção da sua vida espiritual. Em quem você tem confiado? Aonde está a sua confiança? Fica para você esta pergunta. Você medita uma reflexão de meditação sobre a sua vida. Não precisa você nos responder, mas abaixo que você venha a meditarmos na presença de Deus. Na parte B do versículo diz assim: eu confiarei e não temerei. Então é confiança sem temor. Tem pessoas que ele confia em Deus, mas ele teme a confiança. E por ele temer a confiança é que ele perde as bênçãos espirituais. E por ele temer a confiança de Deus é que ele não alcança o alvo certo. Então a palavra de Deus diz assim que é sem temor a confiança do Senhor, porque o Senhor Jeová é a minha força. Então ele é a sua força, ele está na sua direção, ele está no seu propósito, ele está no seu negócio, ele está na sua caminhada, ele está resolvendo, solucionando o meu e o seu problema. Ele é o seu baluarte, ele é a sua confiança, ele é a nossa confiança. Nós vemos que por que nós temos que confiar em Deus sem temor? Diz assim: não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força. Então, irmão, fique tranquilo na presença de Deus, descanse no Senhor, espera no Senhor, se afirme no Senhor, busque a presença do Senhor, faça como o salmista Davi fez: o que confia no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Veja no versículo de número 5, Isaías, no seu capítulo de número 12, versículo de número 5, que nos diz assim: cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Então cante, alegre no Senhor, esteja na presença do Senhor. Quando nós voltamos para o versículo de número 2, na primeira parte do versículo: ele é a minha salvação, confiarei e não temerei. Tenha confiança, espera em Deus, no momento certo, na hora certa, na posição que Deus te colocou, na posição que Deus te chamou. Diz a palavra de Deus aqui na parte B do versículo 2, nos diz assim: confiarei no Senhor, não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força. A parte E do versículo diz assim: é o meu cântico, e tornou-se a minha salvação. Então ele é força, salvação, cântico.
Ele é tudo na nossa vida. Para que nós venha ter uma vida santificada diante de Deus, nós temos que estar perseverante em uma fé. Evangelho de João, no seu capítulo de número 8, nós vemos lá quando se fala da perseverança: se permanecer nas minhas palavras, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Era um momento de perseverança, qual Jesus estava passando para aquele povo. Se permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Evangelho de João, capítulo número 8 e 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Então é isso. Confiança em Deus, fé em Deus, propósito em alvo certo, caminhando e saltando muralhas. Nós temos os direitos, minha gente, das bênçãos espirituais. O Isaías profetizou que se ouvirdes bem, comereis o melhor dessa terra. Mas para comer o melhor dessa terra, temos que ouvir bem, temos que obedecer, temos que estar na santificação. Hebreus 12 e verso 14, a última parte do versículo, santificação, sermos santificados diante do Senhor. Está na santificação do Senhor. O Isaías, no seu capítulo de número 12, no seu versículo de número 3, nos diz assim: vós, como que alegrai, o que direi às águas das fontes da salvação? Então é com alegria, diz assim: vós, como que se alegrai, tirarei a água da fonte da salvação. Então é com alegria que você vai conseguir tirar a água da fonte da salvação. Mesmo no momento de adversidade, mesmo no momento de tristeza, se alegre na presença de Deus, que Ele é rico em perdoar, Ele é rico em misericórdia. Ele vai te dar largueza, Ele vai te dar graça, Ele vai nos dar graça para que nós andamos na presença dEle, para que nós estamos na presença de Deus, para que nós caminhamos na presença de Deus. Como diz a Bíblia, andará na presença de Deus e serei perfeito. Quer aperfeiçoar? Quer aperfeiçoação? Ande-se na presença de Deus e assim será perfeito. Versículo de número 3, Isaías 12, 3 diz assim: vós, com que alegrai, tirarei água da fonte da vida. Versículo 4 diz: o que direi naquele dia? Então é importante, o que direi naquele dia? Temos que termos uma vida preparada diante do Senhor. Como vamos preparar a nossa vida? A palavra de Deus diz que aquele que confia no Senhor não se abala, permanece para sempre. A confiança. O salmista nos diz assim que grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então é momento de se alegrar na presença de Deus, é momento de glorificar na presença de Deus. Nessa noite eu deixo mais uma pergunta em concepção da sua fé. Aonde está a sua alegria? Aonde está a sua esperança? Versículo de número 4 diz assim: eu que direi naquele dia? Dar-te-ei graça, invocar-te-ei o nome do Senhor, tornar-me-ei manifesto-se aos seus feitos entre os povos, cantarei com excelência. Então cantarei com excelso ao seu nome. Então temos que termos, irmãos, sinceridade diante do Senhor, para que nós venha cantar ao Senhor. No versículo de número 4, na primeira parte do versículo, Isaías 12 e 4, diz assim: o que direi naquele dia? O que direi naquele dia? A palavra de Deus diz que se o dia do Senhor não fosse abreviado, minha gente, nenhuma carne se salvaria. Então, o Senhor está abreviando os dias para que nós prepare a nossa vida diante do Senhor, para que nós tenhamos uma vida santificada diante do Senhor, porque fazemos parte da glória que se há de se revelar, fazemos parte da obra redentora, fazemos parte do arrebatamento da igreja, seremos e fazemos parte da obra redentora de Deus. Versículo de número 4 diz assim: o que direi naquele dia? A parte B do versículo diz: dai graça. O que direi naquele dia? Dai graça. O dia é da adversidade, dai graça. É dia de bênção, dai graça. É dia de prosperidade, dai graça. Então, em todo o tempo da nossa vida, nós temos que agradecer a Deus.
Será que hoje você parou para agradecer o Senhor? Será que hoje quantas vezes você agradeceu o Senhor? A palavra de Deus diz sobre a obediência de Daniel. Daniel orou ao Senhor, agradecendo a Deus em todo o seu tempo. Ele orou ao Senhor e agradeceu. Aonde está a sua confiança? O que você tem feito para agradecer o Senhor? Em todo tempo devemos dar graça, porque esta é a perfeita vontade de Deus. Eu quero ter uma perfeita vontade diante de Deus. Você quer ter uma perfeita vontade diante de Deus? Então agradeça a Deus no que Deus te deu, aonde Deus te colocou, o que Deus te chamou. Não esqueça das suas origens, que hoje está muito difícil. Tem muitos que começou como eu, e hoje subiu o pódio aí do sucesso, e já não está mais como Deus quer, já está como Ele quer. Então nós temos que termos cuidado, sermos o que nós somos diante de Deus, não perdemos as nossas origens. Humilhai na potente mão de Deus, no momento certo Ele o exaltará, porque no momento da exaltação vai estar certo diante de Deus, porque humilhou na potente mão de Deus. Mas quando se fala para se humilhar na potente mão de Deus, não é, irmãos, está escravizado na mão do homem, não. Mas nós temos que ser obediente. Obedecer é melhor do que sacrificar. E a palavra de Deus diz que o Senhor ele só não trouxe obediência e deixou o sacrifício, não. O sacrifício vem em favor da obediência. Porque todo sacrifício lá na antiga aliança, para ser consumado, tinha que haver obediência. Não adianta só obedecer e não sacrificar. Não, eu obedeço a salvação, mas não quero lutar pela salvação. Nossa salvação é com luta. A palavra de Deus diz que o reino do céu é com luta. Isaías, no seu capítulo de número 12 e versículo de número 4, nos diz assim: o que direi naquele dia? Diz aqui, dai graça ao Senhor. Após dar graça, o que você vai fazer, meu irmão? Eu dei graça a Deus. Aí você vai invocar o nome do Senhor para tomar ou para tornar manifesto. Invocar para tomar ou para tornar manifesto, para se manifestar diante de Deus. Então aí você vai invocar o nome do Senhor. Aí vai se manifestar os seus feitos. Qual é os feitos que Deus tem feito na sua vida? O que Deus tem feito na minha vida? Obra missionária, batismo no Espírito Santo, libertação, milagre. Porque nós não seremos obra do destino. Nós seremos a coroa corruptível da glória de Deus. Por que coroa corruptível da glória de Deus? Porque seremos comprados com um bom preço, teremos um bom preço. A palavra de Deus diz que Jesus derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário para o meu e para os seus pecados, e seremos comprados pelo um bom preço, porque não somos mais filhos da desobediência, mas sim filhos da obediência. Não seremos filhos das trevas, mas sim filhos da luz, e a salvação ficou para nós. Nós temos o direito de salvação. Então vamos, minha gente, acreditar, invocai o nome do Senhor. A palavra de Deus diz lá, em Isaías 55, fala sobre buscar ao Senhor, 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. Então é importante nós buscar a Deus no momento certo, na hora certa. Estarmos firmes na presença de Deus. Quando nós começamos a ler o texto lá de Isaías, no seu capítulo de número 55, em verso 1 a seguir, nós veremos ali uma grande palavra que fala sobre a busca do Senhor, sobre os seus feitos. Isaías, no seu capítulo de número 4, em versículo de número 4, a parte B do versículo diz assim, que nós temos que ser os seus feitos entre os povos, cantai e com o seu excelso nome, estarmos cantando a Deus, louvando o nome do Senhor em todo o tempo.
Nos diz aqui, invocai o nome do Senhor, manifesta os seus feitos aos povos. A quem? Aos povos. Sereis manifesto os feitos ao povo. Versículo de número 5, Isaías 12 e 5 diz assim: cantai ao Senhor, porque fez as suas grandes maravilhas. Então nós temos que estar cantando ao Senhor, grandiosos. Então nós temos que estar cantando sobre as maravilhas de Deus. Diz assim: cantai ao Senhor, porque Ele fez coisas grandiosas. Então o Senhor, Ele fez coisas grandiosas sobre a nossa vida. Então é motivo de nós cantarmos ao Senhor. Saiba ser isto a toda a terra, porquanto toda a terra é ciente das suas maravilhas. Versículo de número 5, a parte B do versículo diz assim: grandiosos. Então o Senhor, Ele é grande sobre a terra. O último versículo diz assim: exaltar-te-ei o cântico de gozo, e habitaste-ei em Sião, por grande és santo de Israel no meio de ti. Então o Senhor, Ele é grande no meio de nós. Então nós temos que exaltar o nome do Senhor. Nós temos que estar felizes em fazer parte da obra do Senhor. Deixo a vocês essa palavra profética. Que Deus abençoe todos vocês. Louve, engrandeça o nome do Senhor. Faça como está escrito no versículo de número 4, na sua parte primeira. O que direi naquele dia? Então, pense naquele dia. Deixo a vocês essa palavra profética. Que Deus abençoe todos vocês no nome de Jesus. Tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. Amém? Para vocês seguir a minha página aí no YouTube é fácil. É só escrever EV Aparecido Souza. Assim você deixa aí o seu gostei. Aí você vai estar me ajudando a fazer a obra missionária. Está me ajudando na pregação da palavra de Deus. Conto com a colaboração de todos vocês. Que Deus abençoe vocês. Tenha vocês um sábado abençoado. Um fim de semana abençoado a todos. Tenham todos uma noite abençoada no nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês. Amém? Um abraço.